Oi, gente, tudo bem? Eu vou tentar perder a vergonha e finalmente abrir esse canal aqui para falar um pouquinho de várias coisas e resolvi começar primeiro falando um pouquinho de mim, né? Algumas pessoas já me conhecem, outras começaram a me seguir por diversos motivos, mas então vamos fazer, né? Tentar deixar todo mundo alinhado. Eu moro na Europa, moro hoje em Londres, já morei na Irlanda antes. E aí, né, fazendo uma retrospectiva, como é que isso tudo aconteceu? Eu morava no Brasil, eu era arquiteta lá, trabalhava legal, tinha um emprego bom, tinha um namorado, a gente estava junto. Tinha cumprido quase todas as caixinhas que a gente no Brasil meio que tem que cumprir, né? Então eu tinha feito minha faculdade, eu tinha meu carro, eu tinha feito minha pós-graduação, tinha um emprego estável, bom, bem remunerado, já tinha namorado, já morava junto, era aquele, né? Qual é o próximo passo? Só que aí eu percebi, me dei conta, passei por um processo de coach e me dei conta que a minha insatisfação, que eu até então achava que era profissional, na verdade estava mais relacionada a realizar sonhos que eu não tinha realizado ainda. Então eu decidi que ia para a Irlanda fazer meu intercâmbio, estudar inglês e ter a experiência de morar fora. E quando eu fui, a princípio, né, eu usei a desculpa para a sociedade também aceitar de que eu ia ficar um ano, que eu ia estudar inglês, que eu ia me aperfeiçoar e que quando eu voltasse para o Brasil eu ia ter uma oportunidade melhor de emprego. Mas na verdade eu no fundo sabia que muito provavelmente eu não voltaria. E aí o que aconteceu, né? Essa minha ida para a Irlanda, inicialmente para estudar, 6 meses, trabalhar, acabou me abrindo um mundo de oportunidades e de possibilidades que até então eu não tinha me dado conta. Para mim, eu não tinha tido a experiência ainda, isso tem 4 anos, né? Então eu tinha 25 para 26 anos. Eu não tinha tido ainda experiência de morar fora, efetivamente, de saber como era. Eu tinha viajado até pouco, então foi um mundo totalmente novo para mim. E foi um mundo novo principalmente para quebrar muitos padrões e muitos preconceitos que eu tinha em relação a várias coisas. Não só preconceitos, mas coisas que eu nem achava que eram possíveis, né? Então eu sempre fui um pouco desapegada de coisas materiais, mas não muito. Então eu desapeguei mais ainda, eu passei a dar realmente valor para as coisas que até então para mim eram pequenas e comecei a ver que a gente precisava de muito menos para viver do que eu estava acostumada no Brasil, né? Então eu comecei a dividir casa, eu dividi até quarto, né? Eu passei por todos esses períodos, né, de intercâmbio realmente, de viver toda aquela situação e além de, né, ter que trabalhar com o que quer que aparecesse, porque eu trabalhei de tudo, gente. Eu fui babá, eu trabalhei em boate, eu trabalhei em creche, que eu nunca imaginei que eu fosse ter jeito com criança. Eu trabalhei em creche, eu trabalhei em loja, trabalhei fazendo Airbnb, eu fiz inúmeras coisas. E nesse meu processo, né, eu fui aprendendo muito. Em cada serviço que eu fiz, eu fui aprendendo muito. E até que chegou num ponto que eu achei que eu precisava, que eu quis, me veio muito forte a vontade de realizar o Caminho de Santiago. Então, nesse meu período, já estavam uns 2 anos e meio em Dublin, e aí eu decidi fazer o Caminho de Santiago. Não sei exatamente porquê, mas senti que eu devia fazer, eu fui fazer. Achei que era um bom momento, já não estava muito feliz no meu emprego. Eu achei que era um bom momento de dar um stop, dar um reset, né? Tipo, vamos ver o que vai acontecer e depois a gente pensa. E aí eu larguei tudo mais uma vez. Uma vez que você larga tudo que você tem, que você vê que não é nada, fica muito mais fácil de você largar isso tudo de novo assim. Então eu juntei lá minhas trouxinhas, botei de novo minhas 3 malas juntas, separei e fui fazer o Caminho de Santiago com minha mochila de 8 quilos, que já é história para um outro vídeo. Quando eu voltei do caminho, eu me dei conta de que eu não queria mais ficar em Dublin. E aí uma amiga minha estava aqui em Londres, ela falou, vem pra cá. Gente, eu sempre odiei Londres, tá? Eu falava que eu nunca ia morar aqui. E como eu não tinha outra possibilidade, falei, quer saber, eu vou logo pra lá, vamos ver o que vai dar.
E me abri mais uma vez para pagar a língua. Falei, vamos ver. E vim. E aí tudo começou de novo. Então começou todo um processo de novo de ter que me readaptar em outro país, né? E me readaptar numa nova cultura, tudo bem que ainda similar, mas de ter que achar casa, ter que achar emprego, ter que achar o seu grupo de amigos de novo, sua rotina. Mas assim, foi acontecendo. Passei por um processo meio difícil, alguns meses, mas depois as coisas foram fluindo muito bem. E nessa minha busca, desde que eu saí do Brasil, eu me perguntava qual era o meu propósito, né? O que eu tinha que fazer, né? Todo mundo achando o seu propósito e eu naquela perdida, sem saber, né? E foram processos de eu ir me dando conta do que eu gostava, do que eu não gostava. Eu já tive um pouco disso de me entender melhor. Então, nesse processo todo, quando eu vim para Londres, realmente, depois do caminho, eu mergulhei de cabeça no autoconhecimento. Eu mergulhei de cabeça de do que eu era, quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria, o que eu não queria. E eu, em um certo momento, eu parei de querer ter resposta para tudo. Eu parei de querer entender qual era o meu propósito. Eu simplesmente entreguei. Eu cheguei num ponto que eu não tinha mais como ter controle nenhum da minha vida. E nesse momento que eu não tinha mais controle, foi o momento que eu mais me conectei comigo mesmo. Parece clichê, né? Mas foi bem assim. Não foi uma coisa linda, me conectei. Não. Foi uma coisa dolorosa. E que eu só me dei conta hoje, que foi naquele momento que eu me conectei. Mas enfim, nesse meu processo todo, eu fui me descobrindo. Então, assim, pra mim, ter saído do Brasil pra me arriscar pra uma vida nova foi me abrir para a possibilidade de me conhecer melhor. Foi tirar todas as distrações, acrescentar mais algumas talvez, mudar as distrações, mas eu estava sozinha, então, o tempo todo. Então foi um processo meu comigo mesma. Não estou falando que vocês têm que fazer isso, não é isso. Eu só estou explicando como é que foi o meu processo de mudar de país, de mudar de cidade. E nesse processo eu me permiti fazer tudo que estava ali sem julgar, né? Então, assim, se eu posso ter uma vida ok, boa, justa, com qualidade de vida, trabalhando numa loja, tá ok, tá tudo bem. Se eu posso ser barista e ter uma qualidade de vida, às vezes ter acesso às mesmas coisas que outra pessoa tem, ok, tudo bem, não tem problema. Eu não tenho que trabalhar com a minha profissão. Então, acho que para mim o mais importante foi isso, foi me permitir fazer as coisas, me permitir estar ali vivendo, independente do que era, do que não era, independente de julgamentos e principalmente independente do que as pessoas estavam falando de mim ou não, do que as pessoas no Brasil pensavam de mim ou não, porque, gente, falam mesmo. Então, né, sei lá, fechando que já tem 8 minutos esse vídeo, a minha história foi um pouco assim. Eu saí do Brasil para estudar inglês e acabei ficando e fui passando por todas as dificuldades, por todas as coisas boas, mas foi um momento que me fez mergulhar realmente no autoconhecimento. E foi aí que eu comecei a perceber o que eu gostava e o que eu não gostava, e foi isso que começou a me fazer me conectar comigo e, né, entrar de cabeça nessa área que hoje vocês me vêm falando tanto, de terapias holísticas, de cura, de autoconhecimento. E foi que eu me descobri, eu me dei conta de que eu já estava inserida nesse meio desde a minha infância, de que eu já passava esse conhecimento, o pouco que eu tinha para as outras pessoas, e aí eu me dei conta de que, por que não isso, né? Fazer efetivamente isso com propósito. Então, depois eu vou gravar um vídeo falando de propósito, pra gente tirar essa crença que a gente tem de propósito como uma coisa assim enorme. Bom, acho que para começar, vamos ver como que vocês acham, me fala. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo com isso aqui. Eu só me dei o impulso de falar, é agora ou nunca. 10 segundos de coragem insana, estou eu aqui gravando esse vídeo. Então, gente, qualquer coisa, manda mensagem. Eu vou tentar gravar mais vídeos falando das terapias, falando um pouco mais de alguns assuntos que algumas pessoas já me pediram. Então, é isso. Obrigada.